Olá, bom dia. Que bom podermos estar juntos aqui, ó, para continuar nossas reflexões em torno da obra Para a Vida Toda Valer a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Bem, vamos hoje refletir, né, nesta manhã, sobre a parte quarta, que fala justamente aprendendo a conviver com as perdas. Mas será que é possível que alguém realmente aprenda a conviver com as perdas? Será que a gente consegue ensinar alguém? A gente vai entender que no processo de envelhecimento é natural que a gente se depare cada vez mais com perdas, porque é um processo da vida, né? Ao longo da vida a gente vai aprendendo a perder, a gente perde muito, a gente perde tempo, porque muitas vezes a gente, né, distraído com as ilusões da vida, a gente não consegue prestar atenção nas bênçãos que a vida nos proporciona e a gente perde tempo com coisas que não são importantes. A gente perde coisas físicas, né? Com o passar dos anos, a gente perde cabelo, perde viço, perde beleza, perde juventude, a gente perde liberdade, perde autonomia, a gente vai perdendo salário, porque quando a gente aposenta, cai o nosso salário, justamente numa época da vida em que as contas chegam ainda mais altas, porque o plano de saúde fica muito mais caro para aqueles que podem, né, ter um plano de saúde, e aí com isso você perde qualidade de vida, porque você tem gastos elevados com plano de saúde, com medicamentos e com outras questões. Tudo isso impactando a sua forma, né, de lidar com a vida e com as situações de um modo geral. Além disso, há outras perdas que vão acontecendo. É impossível a gente pensar de perdas sem falar de morte. A gente vai ter a perda dos amigos, dos entes queridos, dos familiares, e a gente entra nesse processo mesmo de luto, que não necessariamente vai estar só atrelado à perda de alguém. Muitas vezes a gente vai ter o luto pela perda de uma relação, a perda de um emprego, né, a segurança financeira. Muitas vezes, com o avanço da idade, a gente perde pessoas que nos validavam ali como pessoas ou como profissionais, e aí dar continuidade sem essa referência, às vezes é muito difícil. O fato é que perder é tão duro quanto inevitável. E para envelhecer bem, a gente precisa aprender a perder, independente da gente ter 20, 40 ou 70 anos. Nós, desde pequenos, somos, né, meio que treinados a ganhar. As escolas têm esse processo competitivo que já botam lá o quadro de classificação pelas notas, o aluno que é o primeiro lugar da turma, aquele aluno que se destaca. A gente vai acumulando coisas ao longo da vida, né? Até porque a gente vai acumulando recursos, vai acumulando títulos, vai acumulando conhecimento. Nós somos treinados para esse acúmulo diante da vida. E isso faz com que nós tenhamos a aceitação de nossos pares, porque isso traz uma certa segurança, uma ideia de continuidade. Mas a gente começa a perceber que quanto mais nós temos, mais nos destacamos como seres vitoriosos, ou ainda, né, quando o oposto acontece. Tem aqueles que nunca têm, e aí eles criam meio que um rótulo ali de vítima, mas eles conseguem atrair a atenção, né? E aí eles têm plateia, então eles vão seguindo assim, né? Então a gente vai seguindo na vida. Mas chega um ponto em que a gente vai perder, não vai ter jeito, a gente não vai conseguir mais acumular. Chega um ponto que a coisa vai. E aí, como é que a gente lida com essas perdas, né? Uma forma fácil é quando a gente já começa, desde a fase mais jovem, a aprender a dar e receber. A gente tem muita dificuldade disso. Parece coisa simples, trivial, mas não é. Né? A gente, muitas vezes alguém chega e fala assim, Roberta, sua blusa é bonita. Ah, que isso, essa blusa aqui é velha, já usei várias vezes. A gente tem essa coisa meio que de depreciar, a gente não sabe receber um elogio, a gente não sabe receber algo,
né, simplesmente por receber. A gente sempre acha que há alguma segunda intenção por ali. Da mesma forma, a gente nem sempre consegue dar espontaneamente. As nossas relações sociais nem sempre são relações totalmente genuínas. Muitas vezes são relações cercadas de interesses, né? E isso também é um problema para a gente. Mas aí é importante que a gente tenha consciência de que vai ser justamente na velhice que essas perdas vão se manifestar com toda a sua magnitude. Eh, Tem pessoas que não gostam de falar de morte, né, tem pessoas que têm dificuldade quando você chega e fala assim: "Ah, mas" a doutora Ana Cláudia, como médica geriatra, ela lida muito com isso, então muitas vezes ela precisa tocar nesse assunto. E ela tem pacientes que chegam para ela e falam assim: "Ah, doutora, mas eu não consigo falar sobre isso". E ela diz que esse é o momento da consulta em que muitas vezes ela vai ter aquela postura talvez um pouco mais ácida, né, e ela diz assim: "Olha só, tudo bem, você não precisa falar, porque falando ou não você vai morrer também". Eh, Ela diz assim: "Falar da morte não é um requisito para morrer, ela é um evento certo na sua vida. Uma vez na vida você vai morrer, eu posso te dizer isso com absoluta segurança". A gente não tem como olhar para a vida de ninguém e dizer assim: "Ah, aquele ali vai se formar, vai fazer ensino superior, ele vai ganhar muito dinheiro, ele vai", a gente não tem como saber essas coisas, mas a gente sabe que todo mundo um dia vai morrer. Como, onde, quando, tal, a gente não sabe, mas a gente sabe que vai morrer. Então, eh, a doutora Ana Cláudia, ela diz que essa percepção da finitude, ela é importante para que a gente valorize mais esse momento presente, né, e a gente precisa ter essa consciência. E aí ela nos remete a ao período da pandemia, que é um período que nós ainda estamos vivenciando, né. Nós ainda temos muitos casos de Covid-19, mas felizmente, devido ao avanço da ciência, as vacinas, a nossa realidade hoje ela é bastante distinta da realidade de 2021, quando doutora Ana Cláudia estava escrevendo este livro, em que a média diária de mortes era algo em torno de 4.000 mortes por dia de Covid no Brasil, e num período extremamente conturbado, em que você tinha o carnaval de 2021, que é uma festa muito colorida e tudo, sempre, né, as pessoas alegres, e um carnaval muito cinzento, todas as pessoas reclusas, as pessoas sérias, né, porque haviam aquelas fazendo festas clandestinas e tudo, que a doutora Ana Cláudia coloca, que são aquelas que estavam ali arriscando suas vidas e que a gente precisa realmente estudar, porque são pessoas que não podem ser consideradas sãs diante da sociedade, porque foram pessoas que se arriscaram e também colocaram em risco todas as pessoas do seu convívio. E ela diz que, naquela altura, né, todos nós já tínhamos conhecimento de ao menos uma pessoa próxima que tivesse adquirido Covid, né, em diferentes gravidades, em diferentes cenários. E a verdade é que nós não tivemos aqui uma realidade assim tão estrita quanto alguns outros países europeus, em que respeitaram muito mais essa questão, mas ainda assim teve impacto muito grande. E muitas pessoas perderam entes queridos. Foram muitos aviões em queda, se a gente for colocar assim em termos de estimativa, né? Só aqui no Brasil. E muitas famílias que ainda vivenciam esse luto. E aí a doutora Ana Cláudia pergunta assim: como é que a gente lida com perdas desse tipo? Né? Como é que se ensina? Né? É possível alguém ensinar como é que a gente faz para a gente viver depois desse tipo de perda? Como é que a gente aprende isso? Tem alguma forma para a gente aprender a lidar melhor com essas perdas? Né? A verdade é que a reação da gente diante da perda é uma reação muito difícil, não só pelas perdas, né, as vítimas do Covid-19, mas de um modo geral, quando nós perdemos os nossos afetos. E aí ela lembra, né, de uma live que ela participou com a filósofa Lucilena Galvão, que tem até um canal no YouTube bastante interessante chamado Nova Acrópole. E ela diz que a filósofa Lucilena, ela coloca como se nesse período do luto, quando a gente perde alguém querido, é como se a gente
cavasse uma caverna e a gente fosse para dentro dessa caverna e a gente ficasse ali. A gente não está querendo muito contato com ninguém, com o mundo, tal. A gente está ali naquele momento em que a gente precisa desse estado ali, né? A gente precisa estar entendendo e aí chega um momento em que a gente vai tentar descobrir uma luz ali, começa a aparecer uma luz no fim do túnel, né? Agora, a luz do fim do túnel, ela só vai ser útil para as pessoas que querem sair do túnel. De nada adianta a gente observar a saída e não querer sair daquele lugar escuro e apertado. E aí existe o tempo de cada um. É possível que pessoas de uma mesma família, vivenciando esse mesmo luto, elas demorem tempos diferentes para saírem dessas cavernas, porque as cavernas são individuais, elas são construções individuais. É como se cada um ali fosse cavando a sua própria caverna com as suas próprias mãos, muitas vezes deixando ali resíduos das unhas ali naquelas cavernas, mas elas precisam daquele momento para se organizarem, para entenderem, para encararem essa nova realidade. Porque é uma nova realidade. Quando elas saem dessa caverna, quando eles se permitem sair dessa caverna, o mundo já não é mais o mesmo. O mundo já não é mais o mesmo do que era por quando tinha aquela pessoa que já não mais está fisicamente presente. E aí é onde ela diz, ó, ocorre que o mundo, quando a gente resolve sair da caverna, né, ocorre que o mundo que a gente encontra fora da caverna é outro. É um lugar onde nós nunca estivemos, pois a vida que tínhamos antes de perder aquela pessoa não existe mais. É outra realidade sem a presença física daquele ser. Uma hora, gente, a vida volta ao normal. É um processo. Mas é um processo que ele precisa ser, né? Precisa ser validado, precisa ser respeitado, precisa ser acompanhado, né? Ninguém está condenado à tristeza eterna, mas o luto ele é necessário. Ele é necessário porque a gente precisa pensar na pessoa que a gente amava, que foi, e tentar ressignificar a nossa existência sem aquela pessoa ao nosso lado, sem a possibilidade no dia seguinte você pegar o telefone e falar, oi, aí, como é que tá? A gente não tem mais isso, não tem esse nível de proximidade mais, mas a gente consegue estar ressignificando dentro até da perspectiva de que se aquela pessoa nos amava, ela quer nos ver bem. Então, nós precisamos trabalhar para ficarmos bem. Mas é importante que a gente permita que os sentimentos aflorem, que a gente permita trabalhar esses sentimentos. Eu falo isso com experiência própria, porque quando perdi meu pai, sempre fui espírita, sempre acreditei em reencarnação e vida após a morte, sempre entendi isso como uma etapa da nossa existência. Então, eu me senti na obrigação de ter uma postura muito equilibrada, muito sensata, e me coloquei meio que uma cobrança de não sofrimento. Tipo, eu tenho que entender, eu tenho que estar lúcida durante o processo, mas eu esqueci que eu sou humana e que meu vínculo com meu pai era muito grande. E por mais que eu entenda que ele continua vivo, só que somente numa outra dimensão, eu já não poderia mais recorrer a ele a qualquer instante em que eu tivesse uma dúvida, algum questionamento. Eu já precisaria entender como seguir nesta minha trajetória sem tê-lo ao meu lado. E foi um processo, porque aparentemente estava tudo bem, e decorridos uns 6 meses do desencarne, eu comecei a ter episódios de choro que não tinha, né? Não sabia por quê. E depois foi isso, né? Trabalhando com o auxílio de um neurologista, de uma psicóloga, nós chegamos à conclusão de que eu não havia vivenciado o luto como eu precisava ter vivido. Eu tentei mascarar todos aqueles sentimentos, e aí o corpo fala mais alto, né? Nossa bioquímica, nossas células, tudo, né? Tudo vai, tem uma hora que vai manifestar, vai explodir aquilo ali que está guardado. E por isso que é tão importante a gente respeitar os momentos. Então, vai ter um dia que a gente vai querer, né, no processo de luto, que a gente vai achar que a dor é muito grande, que não dá para falar, que ninguém vai entender, mas essa dor passa. E aí essa dor passa
né? E aí você vai ser capaz de, por exemplo, um dia olhar pela janela e falar assim: poxa, mas o dia está tão bonito hoje. E aí você vai acolher esse dia belo. E aí você vai ter vontade de conversar com as pessoas, e aí quando você sentir vontade de conversar, não se autossabote, não quebre isso, porque é o seu coração te chamando a essa reabertura diante dessa nova vida, que não tem mais aquele seu ente querido, não tem mais aquela pessoa fisicamente ali com você, mas que ao mesmo tempo é uma vida que se renova a cada dia e que abre novas perspectivas, novos encontros, novas possibilidades, né? Então, o novo ritmo do seu coração ainda vai compor encontros belíssimos e você precisa estar pronto para quando eles acontecerem. E, de alguma forma, as pessoas que partiram antes de nós, elas passam a viver em nós, pelas experiências, pelas histórias, pelas memórias, né? É, doutora Ana Cláudia, não só como médica, mas pelo fato, né, de ter perdido seus pais, ela guarda muito bem essas lembranças, essas memórias, e ela diz justamente que os dois foram processos de doenças em que ela pôde acompanhar a internação, todo esse processo até a separação, e ainda assim, mesmo ela sendo médica, mesmo ela tendo acompanhado todo o processo, ela precisou vivenciar esse luto. Então, houve um momento de dor, houve um momento em que ela acordava angustiada de madrugada, tendo que se perguntar: "Ai, será que aconteceu isso mesmo?", né? E tudo isso são etapas que chega um momento em que você até acorda de madrugada e pensa assim: eles não estão sofrendo mais, eles seguiram e eu preciso seguir também. E isso é parte da trajetória. Quando a gente perde um pai ou uma mãe, parece que é uma coisa assim, uma ordem natural da vida, né? A gente perde um pouco daquela coisa que nos dá aquela sensação de se sentir a salvo, né? É como a gente perde aquelas referências de pessoas que vão bater no nosso ombro e vão dizer assim: tá tudo bem, estamos aqui. Mas a gente meio que entende como uma perspectiva da vida que eles vieram antes de nós e é natural que agora seja a nossa vez, posteriormente os nossos filhos. Perder filho é um pouco mais complexo, porque implica a perda dessa continuidade. Você pensa assim, quando um filho morre, além, independente do tempo que foi, se foi uma gestação, se foi na infância, vida adulta, se foi filho adotado, filho, quando parte, não só pelo amor, né, em relação à pessoa que partiu, mas também fica aquela perda, né, aquela perda da continuidade, aquela sensação de perda que também é muito dolorosa. Perder irmão, quando você perde um irmão, você perde um testemunho da sua própria história, que é diferente de um pai, que é diferente de um filho, é alguém que acompanhou, né, a sua trajetória, ali ao seu lado, como amigos. Amigos carregam memórias, carregam histórias. À medida em que vamos envelhecendo juntos, é natural que as conversas sejam moldadas. Lembra daquele dia? E aquela viagem que nós fizemos? Como foi bom! E a gente perde alguém para compartilhar essas memórias, para compartilhar esse ponto importante da nossa vida, né? A gente perde uma amiga, perde um amigo, né? Vai-se ali uma pessoa com quem nós poderíamos reviver muitas lembranças importantes da nossa vida. O vínculo físico, ele vai se desfazer ali no instante que o ente querido morre. Mas o luto, às vezes, ele começa até antes disso. Quando há pessoas que estão hospitalizadas por algum tempo, né, existe aquela questão do luto antecipatório, a pessoa meio que já vai vivenciando essa perda, pouco a pouco, né? A gente sente aquele choque no início, aquela revolta. Tem gente que tenta barganhar com o universo, tipo, eu não dei todo o amor que ele precisava, mas eu prometo que se ele ficar bom agora, eu vou dar todo o amor. Mas a verdade é que a gente não pode mudar a ordem das coisas no mundo, né? Eh, Existe uma questão que às vezes a gente vai demorar um tempo para entender os processos da vida, mas isso é a vida. A vida é renovação e a gente consegue
envelhecer melhor quando a gente consegue lidar não só com os ganhos da vida, mas quando a gente consegue entender também com as perdas, como um processo de crescimento, como um processo natural da nossa vida. E aí a doutora Ana Cláudia vai terminar o capítulo dizendo assim para a gente: geralmente nós perdemos os nossos pais quando nos encontramos no auge da idade adulta, como foi o caso dela, ou então na meia-idade, talvez até nos primeiros anos da velhice. Se a vida tivesse seguido esse script, né, e sabemos que a gente nem sempre, né, isso nem sempre segue, mas nessas fases as perdas ainda devem ter sido esporádicas. Talvez ainda sejamos aprendizes, mas precisamos ser alunos aplicados, porque o envelhecimento vai potencializar as perdas. E da nossa capacidade de ouvir os novos ritmos do nosso coração dependerá a qualidade dos nossos dias. Muita paz para vocês. Obrigada pela companhia em mais esta manhã de reflexões. Espero vocês aqui amanhã para continuarmos refletindo sobre a obra Para a Vida Toda Valer a Pena Viver. Muita paz.